Olá, seja bem-vindo às nossas conversas dominicais. No vídeo de domingo passado, encontra-se duas pequenas incorreções. A primeira é sobre a data do Segundo Concílio de Leão que se realizou em França e não foi em 1247, mas sim em 1274. É um pequeno pormenor, mas é interessante por causa de uma precisão cronológica de data histórica. A segunda imprecisão foi quando eu me referi a um documento do Papa Pio XII no início do ano santo de 1950 e que foi precisamente de Pio XII e não de Pio XI. São pequenas correções que eu acho interessante, de interesse, corrigi-las, porque no decorrer da reflexão, da partilha que tenho consigo nestas conversas dominicais, às vezes ocorrem e que não vale a pena refazer todo o vídeo só por causa de um pequeno pormenor, mas que é importante nós corrigirmos, eu corrigir, para termos a noção da precisão histórica daquilo que se diz. Histórica, se for datas ou de pessoas, de personalidades, como no caso de Pio XII, sobre a sua meditação para o início do ano santo de 1950, em que ele chamava a atenção para a importância do jejum ou dos exercícios quaresmais neste tempo santo, que, como eu lhe disse no domingo passado, a liturgia considera o sacramento, o santo sacramento da Quaresma. E eu disse na altura, domingo passado, e voltei a insistir, que a noção de sacramento na teologia, na espiritualidade, significa um sinal ou um rito ou uma realidade que não tem com a realidade representada uma relação extrínseca, mas transporta em si a realidade significada. E a noção de sacramento aplica-se aos 7 ritos sacramentais: batismo, crisma, a Eucaristia, a penitência, a unção dos doentes, a ordem e o matrimónio, são estes 7 sacramentos, nem mais nem menos, e que foram todos instituídos por Nosso Senhor Jesus Cristo, e que são estes sinais, estes ritos sacramentais que medeiam a graça. É através dos sacramentos que o cristão se relaciona pessoalmente com o mistério da Santíssima Trindade, com o mistério de Cristo e com o mistério da Santíssima Trindade, e por isso está a receber e a participar na graça. A graça que representa esta categoria, graça que no Antigo Testamento ocorre com termos analógicos na língua hebraica, mas que é sobretudo no Novo Testamento, em São Paulo, que é utilizado justamente para dizer uma diferente etapa da salvação, a etapa da realização do projeto de Deus ou da promessa, das promessas de Deus a respeito do povo de Israel, e portanto nós podemos dizer que no tempo da Igreja é o tempo da graça, da realidade, e não apenas da promessa, da imagem e da figura, como era o Antigo Testamento, porque na realidade é com Jesus Cristo que o Espírito Santo é dado, é comunicado. Ainda não tinha sido dado esta afirmação que nós encontramos no Evangelho de São João, no capítulo 7, se quiser depois verificar, em que Jesus, na festa dos tabernáculos, no templo, tem esta afirmação: quem tem sede, venha a mim e beba, e do seio daquele que acredita em mim correrão rios de água viva. E depois São João, o narrador, comenta: Jesus referia-se ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele acreditassem, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, porque ele não tinha sido ainda glorificado. Portanto, com Jesus Cristo começa a etapa definitiva da salvação, em que nós recebemos o dom do Espírito e por isso já não vivemos no tempo da expectativa, vivemos no tempo da presença real,
E por isso os sacramentos são os sinais sacramentais, os ritos sacramentais que transportam em si esta realidade significada, e nós dizemos essa realidade significada que é a graça, que representa, na linguagem de São Paulo, o tempo da realização das promessas de Deus, do projeto, do sim de Deus em Jesus Cristo, contraposto à lei e aos profetas. Portanto, a graça e os sacramentos são estes sinais, estes ritos, e todos eles foram instituídos por Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos num tempo, neste tempo sinodal, e em que o que eu acho, como é que é dizer, susceptível de algum reparo teológico é o facto de insistir quase essencialmente no batismo, não é? No documento final do sino sobre a sinodalidade, parte-se do batismo e a partir do batismo somos todos iguais. É verdade, mas não é toda a verdade, porque o batismo representa o nascimento, não é? E em analogia com a vida humana, com a fenomenologia da existência humana, o batismo é o começo, mas não é a plenitude. O batismo, nós nascemos, tornamos-nos filhos de Deus, mas depois devemos crescer, é o crisma, tornar-nos fortes, saudáveis, alimentar-nos, a Eucaristia, o problema do pecado e a sua reparação, o sofrimento e a doença, portanto temos a penitência, a unção dos doentes, que são sacramentos da cura do pecado, da cura da doença, ou do medo da doença, ou da demonização da doença, de tal modo que possamos ver a doença, seja ela qual for, e seja qual for o seu desfecho, de uma forma nobre, de uma forma digna, de pé, né? De acordo com a dignidade da pessoa humana. Depois temos a ordem e o matrimónio, que são os sacramentos da missão. Os sacerdotes representam Cristo em pessoa e os casados têm em si a grande missão de crescer multiplicáveis, encher a terra, portanto, povoar o céu e a terra. Portanto, estes são os 7 sacramentos e eu acho susceptível desta apreciação, deste reparo teológico, o facto de, no documento final sobre o sino da sinodalidade, insistir só no batismo, não é? O que dá-me a ideia, querendo ou não querendo, de pensar nos tempos passados, no tempo do Segundo Concílio de Leão, que contra os valdenses teve de afirmar que são os 7 sacramentos. E é a primeira vez que neste concílio de 1274, o Segundo Concílio de Leão, aparecer o setenário sacramental, que depois, no Concílio de Trento, é declarado dogmaticamente contra os protestantes, Lutero, nomeadamente, que reduzia os sacramentos a 3, numa primeira fase, ou até a um só, a Sagrada Escritura, como texto sagrado. Portanto, os sacramentos são sinais, o que significa que são ritos, são sinais, o que significa que decorrem ou correspondem, nesta pedagogia divina, correspondem à nossa condição humana de sermos espíritos encarnados. O homem é um ser constituído de uma alma e de um corpo, não é? Não é só corpo, não é só alma, não é só alma como os anjos, espíritos puros, ou então como a pura materialidade dos animais e de todo o universo criado, mas o homem é a síntese, um microcosmos, corpo e alma, mas em que a alma é criada diretamente por Deus, não é? Infundida a alma no nosso corpo num determinado momento da própria gestação da própria vida. Portanto, esta é a nossa condição e, por isso, no processo de conhecimento, na filosofia do conhecimento, desde as épocas mais remotas, nós sabemos que o homem conhece através das janelas que são os 5 sentidos. E por isso nós só temos o conhecimento a partir da experiência sensível. Esta minha rinite crónica. Portanto, o ser humano precisa da sensibilidade. É através da sensibilidade que nós chegamos ao conhecimento. As realidades inteligíveis, nós temos acesso à realidade inteligível pela realidade sensível. E depois São Tomás de Aquino acrescenta que
nós precisamos dos sacramentos para sermos salvos, porque somos pecadores. E pois ainda há outra razão pela qual São Tomás de Aquino explica a necessidade dos sacramentos, que é a necessidade pedagógica para fugirmos aos demónios, à superstição, à magia. Portanto, os sacramentos não são ritos mágicos, são ritos instituídos por Nosso Senhor Jesus Cristo, pelos quais nós temos a graça da salvação. Portanto, porque somos pecadores, precisamos de ser redimidos, e esses meios são o batismo e o sacramento da penitência e da cura, porque somos pecadores, e depois somos necessariamente fortalecidos pela graça, pelo Espírito Santo no Crisma, nos outros sacramentos, não é? E alimentados na Eucaristia, o pão super essencial, que é o único necessário para o homem, não só de pão vive o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus, disse Jesus na resposta a Satanás. E esse pão, que é o alimento substancial do homem, é a palavra de Deus, que é pão, que é alimento, e é o sacramento da Eucaristia, que é o sacramento do Verbo de Deus encarnado. Portanto, esta admirável sinfonia sacramental. Tudo isso foi, de certa maneira, insinuado no vídeo anterior, e gostava agora só de precisar, uma vez que na datação do concílio, segundo concílio de Leão, importantíssimo para a teologia sacramental e para a eclesiologia, eu tinha incorrido numa incorreção de datas. Realizou-se em Lyon, na França atual, em 1274. Hoje eu gostava de brevemente evocar duas notícias que me tocaram profundamente. Uma é de um certo luto, porque ontem faleceu um grande amigo meu, colega da universidade, do tempo em que estudávamos, e também colega já como professor. Pronto, durante nós uns 40 e tal anos nós fomos colegas de estudos, e que faleceu ontem na sacristia, quando já estava paramentado para celebrar a Eucaristia, um colapso cardíaco fulminante, e assim ele faleceu no Senhor, não é? Quando estive na Alemanha a estudar, conheci um confrade meu, dioniano, cujo ideal era falecer na plena celebração da Eucaristia, da missa. Esta é a notícia, diria assim, dolorosa. Eu não diria que é uma notícia triste, porque nós temos de ver isto tudo na fé, e o meu colega sacerdote era um homem profundamente crente e religioso, um bom sacerdote, com grande devoção ao mistério da Igreja e à ciência teológica que ele serviu durante décadas. A outra é uma notícia mais feliz, neste sentido, se podemos assim dizer, que é a ordenação episcopal de um sacerdote que foi meu aluno há 30 anos. Vejam lá as nossas memórias que vão enriquecendo a nossa experiência de vida. Passando ao tema breve que eu gostava hoje de comentar consigo, e que seria complementar ao tema do vídeo passado, em que me ocupei do primeiro exercício quaresmal, que era o jejum. E eu tive o cuidado de chamar a atenção para a importância do jejum, não apenas como exercício ascético ou prescrito ou pelos médicos, nos casos das dietas, ou por uma razão estética de uma figura mais esbelta do nosso próprio corpo, mas como um mandamento divino. Não é? O jejum está inscrito no próprio momento em que nos é dado o exercício da liberdade, não é? Da liberdade. Quando Deus diz: Adão e Eva, podeis comer todos os frutos, menos o fruto das árvores que estão no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Ora, esta proibição de comer esse fruto está a indicar já a obrigação do jejum, que é não comer o fruto. Não comer o fruto da árvore da vida, para todo o problema da vida, na ética, da bioética, não é? E todo o problema da moral, da ética, do bem e do mal. Portanto, o jejum é uma obrigação divina. Eu tinha visto isso em São Tomás de Aquino, quando ele trata da virtude da temperança,
A temperança tem a ver também com o jejum, isto é, com a dieta. E São Tomás de Aquino dizia nesse estudo que eu li sobre temperança, de um famoso e um grande filósofo alemão, Josef Pieper, em que ele chamava a atenção para o facto de São Tomás de Aquino considerar que a origem do jejum, como atitude religiosa, como atitude crente, como atitude espiritual, faz parte da ordem divina. Está a ver? O jejum está a ver como o contraponto do pecado original. Porque o pecado original, entendendo, o pecado está na origem de todos os pecados, é querer ser como Deus, desobedecendo a Ele, comendo o fruto da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, que Ele tinha colocado no meio do jardim. Pode-se comer tudo, menos o fruto daquelas duas árvores, que eu gostava de lhe recordar muito brevemente, que a árvore é um símbolo antropológico. A árvore representa o homem, o ser que está enraizado na terra, mas que se abre na verticalidade, em que a meta que ele deseja alcançar é o céu. Nós podemos até ver esse instinto das alturas e de alcançar o céu na tentativa das crianças, dos bebés, quando começam a crescer, ele quer agarrar as estrelas. Ainda me lembro que famílias, ou os meus próprios familiares, diziam a respeito dos bebés que iam crescendo, ele agarra tudo, ele quer agarrar as estrelas, não é? Pronto, neste gesto do bebé que quer agarrar todas as coisas que estão superiores a ele, está escrita esta dimensão metafísica do ser humano que é feito para as alturas. Mas o feito para as alturas como projeção, levado para as alturas, mas não pode ir por si. E por isso cá está o tema do pecado original, que é agarrar o céu, não é? E que nós encontramos no pecado de Adão e Eva, comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e da vida, cá está a proibição e, portanto, o jejum, em tudo aquilo que represente uma tentativa da nossa parte de querermos ser como Deus, portanto, o exercício da nossa própria liberdade. Eu costumo dizer que a liberdade humana é tão misteriosa como a liberdade, como o mistério de Deus, porque Deus criou-nos à sua imagem e semelhança, e um dos elementos que indicam que somos criados à imagem e semelhança de Deus é precisamente a nossa liberdade. Queremos ser tudo ao mesmo tempo. E, portanto, a grandeza do homem não está em querer ser como Deus, mas em deixar que Deus nos eleve. E este é o mistério da encarnação. Ele fez o que nós somos para nós sermos o que Ele é. Esta tentativa de querer ser como Deus acontece depois num outro tema do livro do Gênesis, que é a Torre de Babel. Construir uma torre que chega até ao céu, não é? Porque é sinal de poder, de domínio. E atualmente, hoje em dia, as grandes cidades, começou por serem os Estados Unidos aqueles que tinham os maiores arranha-céus da humanidade, em Nova York, em Chicago, em todas as grandes cidades norte-americanas. Impressiona-nos a elevação dos grandes arranha-céus, que tocam quase as nuvens, não é? Mas neste momento, atualmente, os prédios mais elevados, os arranha-céus mais elevados, já não se encontra nos Estados Unidos, mas sim na Ásia. E, portanto, esta deslocação do poder, ou dos sinais de poder, não é? Este é o pecado original. É o pretender chegar ao céu e dominar, ser como Deus, não é? Outro tema que denota uma outra árvore da vida é talvez o tema do bezerro de ouro no livro do Êxodo, em que Moisés estava no Monte Sinai, na contemplação, escutando de Deus a sua lei, as tábuas da lei, e quando desceu, o povo de Deus fazia festa em torno de um bezerro de ouro, não é? O touro, o bezerro de ouro, simboliza os cultos de fertilidade. Os deuses de Baal, de Astarte e outros, e todos os deuses do Olimpo grego e romano, se nós vimos bem, pelo menos é a crítica que os padres da Igreja fazem, nomeadamente São Clemente de Alexandria, na sua obra muito interessante, o Protréptico, uma recomendação aos gregos para se converterem ao cristianismo, porque os seus ídolos são
a divinização das paixões. Santo Agostinho, na Cidade de Deus, critica a idolatria, os ídolos pagãos, como a divinização das paixões. E o mesmo fez Ludwig Feuerbach, que considera os deuses como a projeção do desejo infinito do homem, portanto, a divinização do próprio homem. Então, nós temos aqui, no tema da árvore da vida, o conhecimento do bem e do mal, no tema da Torre de Babel e no tema do bezerro de ouro, aquilo que São João chama as três concupiscências: concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e as vaidades da vida. Portanto, o jejum com a gemal, especialmente, é uma atitude contrária à de Adão. Isto é, não comas do fruto da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, não pretendas alcançar o céu e não coloques os teus prazeres na concupiscência da carne. Portanto, em tudo aquilo que aparentemente representa o exercício da minha liberdade, porque eu faço o que quero, sou senhor de mim mesmo, mas que me leva à minha própria destruição. Esse é o sentido do jejum. Nunca me cansarei de comentar este aspecto do jejum, primeiro para mim e depois para o meu amigo que me está a ouvir a acompanhar, ou para os outros com os quais eu me relaciono. E que esta Quaresma seja assim vivida nesta dimensão, nesta peregrinação, nesta caminhada. Porque, de facto, como diz a liturgia de hoje, esta promessa feita a Abraão de ter uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu, não é? De ter uma terra tão grande como aquela que é de Ur, na Caldeia, até ao Egito enorme, a terra da promessa. Mas que depois São Paulo nos diz que, afinal, a terra da promessa, a nossa pátria, é o céu. Diz na carta aos Filipenses, que eu tenho aqui indicado, mas a nossa pátria está nos céus. E é para essa pátria que Jesus no Evangelho nos orienta na transfiguração, quando Elias e Moisés aparecem falando com Jesus, falam do êxodo próximo que haveria de realizar-se em Jerusalém. As nossas tradições litúrgicas, talvez por uma razão pedagógica, para se perceber, traduzem por morte, mas não é verdade. O que está lá no texto evangélico em grego, pronto, isso é da revelação, é êxodo. Ou seja, Jesus no êxodo vai realizar a expectativa, as promessas feitas pela lei e pelos profetas da terra da promessa. E a terra da promessa é o céu, cuja porta é-nos aberta pela paixão de Cristo. Porque aí é-nos dado o Espírito Santo, que não tinha sido dado porque o Senhor não tinha sido glorificado, como eu referi há bocadinho. Portanto, essa terra da promessa é-nos dada quando e como e onde? Na Igreja. A Igreja é a cidade de Deus, diz Santo Agostinho, onde se realizam as promessas de Deus. A Igreja é o paraíso. O Beato Carlo Acutis, que será canonizado muito em breve, dizia: queres ver o céu? Entra numa igreja, vai à missa. E, portanto, o céu é o lugar, o espaço onde a vontade de Deus é plenamente cumprida, onde somos obedientes, não comendo o fruto da árvore da vida, não comendo o fruto do conhecimento do bem e do mal, portanto, fazendo jejum. Ou então fazendo aquela oração que nos transfigura, aquilo que os antigos chamavam a oração tabórica, a oração do Tabor, assim como no Monte Tabor o Senhor se transfigurou porque estava em oração, porque ele subiu ao monte para rezar, e foi enquanto rezava que se transfigurou, e foi na nuvem que envolvia também os apóstolos, que eles ouviram a voz do Pai: este é o meu filho muito amado, escutai-o. Aquele que falava com Moisés e Elias sobre o êxodo, sobre a sua partida, que nos conduz à terra da promessa, sendo que a terra da promessa é Ele mesmo. E o caminho que aí conduz é a cruz. Dizia-nos São Paulo que muitos interessante que ele diz aqui, há muitos de que tenho ouvido falar várias vezes que são inimigos da cruz de Cristo. Portanto, o caminho que nos conduz ao êxodo, à pátria, é a cruz de Cristo.
e a nossa própria cruz quando vivida com Ele. Portanto, estás a ver este segundo tema da oração, a oração tabórica que nos transfigura, sempre que nela temos como tema e como intenção principal fazer a vontade de Deus, como Jesus nos ensinou no Pai Nosso, não é? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, e onde a vontade de Deus é feita, aí está o paraíso, aí está a terra da promessa, aí está a realização plena da promessa divina de dar uma terra, que já não é um espaço físico, mas um espaço moral e espiritual, que se realiza na cidade de Deus, que é a Igreja, e em cada um de nós, se estamos na graça de Deus. Bom, era isto mais ou menos que eu gostava de partilhar consigo. Talvez no próximo vídeo possa ainda retomar alguns destes aspectos que ficaram soltos, para que cada um de nós possa viver intensamente esta nossa caminhada quaresmal no êxodo, a caminho da pátria. Sendo que a pátria não está no horizonte distante, está aqui, na cidade de Deus, que é a Igreja, una, santa, católica e apostólica, de que somos filhos, onde se realiza e onde se ouve na nuvem da presença de Deus esta declaração divina: este é o meu filho muito amado, escutai. Estamos ao Senhor que nos dê esta graça de entendermos estes mistérios e de coadunarmos a nossa vida de acordo com eles. Muito obrigado pela sua atenção. Até à próxima conversa dominical, se Deus quiser.